Sinceramente, pelos elencos que os dois têm, se pudessem, os dois mereciam ser eliminados. Pelas vergonhosas partidas que fizeram fora de casa. Eu, sinceramente, não me convenço com isso. Ainda mais com o Flamengo poupando jogadores no Campeonato Brasileiro, que é mais importante, como a gente vem falando isso desde o início, quando foi feito esse sorteio, que isso ia acontecer, né? Para jogar esse futebol. Então, poupa para jogar esse futebol. Mas o que fica claro é o seguinte: o Tite, em nenhum momento, ele pensou em atacar. Ele pensou em se classificar. E isso no Flamengo é um atentado contra a honra. A vaga foi conseguida. Esse era o objetivo maior, não resta dúvida. Mas eu pergunto, de coração, me respondam: algum rubro-negro está satisfeito? Algum rubro-negro está batendo no peito e dizendo: esse é o Flamengo, garantimos a vaga, era o que interessava? Pode ser que existam alguns torcedores do Flamengo assim. Eu acho que o jogador com essa característica, ele talvez fosse útil para o Flamengo levar mais perigo e, de repente, eu acho que para o Tite ter começado com o Luiz pela esquerda é que não dava pro Cebolinha. Pro Cebolinha. Não, que não dava os 90 minutos, onde é certo. o Luiz Araújo foi bem. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo, né? Falando sobre a classificação do Flamengo diante do Palmeiras jogando em São Paulo. E vamos repercutir também o que a mídia esportiva falou sobre esse jogaço aí, né? A eliminação do Palmeiras, a classificação do Flamengo. Porém, é aquilo, né? A atuação do Flamengo deixou muito a desejar. Um time covarde que praticamente não jogou, não criou nada e se classificou na sofrência. O Flamengo sofreu, não sofreu um pouco para poder avançar, né? O Palmeiras fez 2-0, mas o gol foi impedido, teve bola na trave. O único lance de perigo do Flamengo foi aquele lance da triangulação ali, né? Arrascaeta, Gerson toca pro Arrascaeta, o Arrascaeta deixa a bola passar, o Pulgar pega, finaliza e a bola passa rente à trave, né? Então o único lance de perigo do Flamengo no jogo inteiro foi esse aí, né? Podemos fazer um comparativo, quem foi melhor, Flamengo do Rio ou Palmeiras de São Paulo? Ou melhor ainda, quem foi pior, Flamengo em São Paulo ou Palmeiras no Rio, né? Porque ambos foram dominantes jogando nas suas casas, né? Porque o Flamengo hoje, pelo amor de Deus, meu filho. A classificação veio, mas a atuação, pelo amor de Deus, né? Deixa o seu like e vambora com mais um vídeo aí, galera. Palmeiras 1, Flamengo 0, disputada no Allianz Parque com a classificação rubro-negra para a próxima fase, quartas de final da Copa do Brasil e eliminação do time paulista. O Palmeiras sai mesmo vencendo porque perdeu no Rio de Janeiro pelo placar de 2-0. O Flamengo fez uma partida muito ruim, eu diria que até constrangedora no Allianz Parque. Um time medroso, assustado, acuado no começo da partida e que não foi capaz de criar assim um volume de situações que ameaçasse para valer o adversário. Teve uma ótima chance ali com o Pulga no segundo tempo, que chutou para fora. Foi uma atuação muito aquém do Flamengo, uma atuação muito fraca e uma classificação que não dá para dizer que foi injusta, porque não podemos também abrir mão da memória. E na semana passada o Palmeiras foi muito pior. O Palmeiras não chutou nem no gol. O Palmeiras chutou 2 bolas, uma longe do gol, acima do travessão no primeiro tempo e a outra bloqueada pela defesa. O Palmeiras não conseguiu nem criar alguma situação que ameaçasse minimamente a meta rubro-negra. O Flamengo teve ali algum flerte, né, com o gol, mas muito pouco mesmo. E também o Palmeiras, aquela pressão inicial já conhecida, que funcionou, fez o gol rápido, teve outras oportunidades, depois foi caindo de rendimento, foi perdendo um pouco do gás, já não foi um time tão impetuoso, tão perigoso, né? Teve um gol bem anulado no VAR, dentro do que é hoje o futebol com o VAR, e até é bom frisar isso, né? O primeiro gol do Palmeiras acontece com a bandeirinha marcando impedimento e o VAR corrige, não estava impedido o ataque do Palmeiras. E no segundo tempo o ataque do Palmeiras estava impedido, o bandeirinha não viu, o VAR corrigiu. Então acaba sendo aí digamos assim, uma situação que não dá para ficar argumentando isso, né? Não dá para ninguém ficar, o VAR atuou das duas maneiras e acabou sendo correto dentro do que é o futebol hoje com o VAR, né? O Palmeiras finalizou ao todo, né, no jogo de hoje, estou vendo os números aqui do SofaScore, ao todo ele finalizou 20 vezes, sendo que no primeiro tempo foram 13 e no segundo foram 7, né? Uma diferença grande, né, de desempenho nas finalizações. Na direção do gol, uma no segundo tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras finalizou ao todo na direção do gol 5 vezes. Então foi o Palmeiras que perdeu muito fôlego no segundo tempo, não foi tão perigoso, aquela pressão desordenada, mas o Flamengo tem uma postura que não dá para aceitar. O Tite tem que dar explicações,
O Flamengo jogou em outras vezes com, vamos lá, Jorge Jesus ganhou, Domenech Torrente, no caso nem foi o Domenech, foi o auxiliar dele, que ele estava com Covid, no jogo da Covid, o Flamengo empatou com um monte de garotos em campo, o Flamengo jogou com Rogério Ceni, o Flamengo jogou com Renato Gaúcho, ganhou bem com o Renato, o jogo do Michael. E agora o Flamengo fez um jogo covarde, né? Um jogo lamentável, assim, um jogo que não dá para aceitar. Repito, pior do que o Flamengo hoje foi o Palmeiras semana passada. Foi uma atuação pior ainda do Palmeiras. E isso acho que faz com que não dê para dizer que foi injusta a eliminação do Palmeiras. Sinceramente, pelos elencos que os dois têm, se pudessem, os dois mereciam ser eliminados. Pelas vergonhosas partidas que fizeram fora de casa. Eu, sinceramente, não me convenço com isso. Ainda mais com o Flamengo poupando jogadores no Campeonato Brasileiro, que é mais importante, como a gente vem falando isso desde o início, quando foi feito esse sorteio, que isso ia acontecer, né? Para jogar esse futebol. Então, poupa para jogar esse futebol. Bem, daqui a pouco teremos a entrevista do Tite, né? Vamos ver o que ele vai dizer, como é que ele vai justificar essa má atuação da sua equipe, evidentemente. O João Santo, Daronco tentou, mas não conseguiu classificar o Palmeiras. Eu acho que houve um lance discutível de pênalti. O Murilo está com o braço aberto, a bola vai na direção do Pedro e a bola é amortecida pelo braço dele. Acho que ali vale a discussão. Gente, sempre analisando o que é o futebol de hoje com o VAR. Né? Os gols, acho que não tem o que discutir, é aquela coisa ali da régua ali e tal. E até no olhômetro mesmo me parecia que estava dando condições o Varela no primeiro gol, e que valeu, né? E no gol que foi anulado. Para mim também ficou clara a sensação, mesmo antes ali da colocação das linhas, que o Flaco Lopes estava um pouquinho à frente, impedido, e o gol foi anulado. Já temos quantos achando que o futebol do Flamengo foi um futebol covarde. Eu também acho que foi uma vergonha, especialmente pelo seguinte, gente, o Flamengo jogou com reservas no sábado contra o São Paulo. Hoje tinha que apresentar mais. Poupa jogador para isso aí, preserva o time para isso aí, tem que apresentar mais futebol. O time tem que saber se controlar, saber administrar o jogo, ter a posse de bola, não entrar na correria. A Rosana Modesto faz aqui, gente, eliminamos o Palmeiras, fala aqui para os demais rubro-negros na live. Sim, Rosana, eu acho que assim, são dois aspectos. Um, eliminou o Palmeiras. Outro, o espírito crítico, que deve ser realmente ressaltado pelo contexto em que o Flamengo praticamente abriu mão da possibilidade de desafiar o São Paulo em seus domínios e tentar uma vitória no Morumbi no último sábado à noite, porque jogou com o time todo desfalcado. Aí quando chega na quarta-feira, você espera o quê? Uma partida convincente do Flamengo. Né? Vai ser pressionado e tudo, mas vai saber como reagir. Que nada. Foi uma atuação patética. O Flamengo foi muito mal, o JP tem duas palavras para definir a atuação do Flamengo. Para ele, nojento e asqueroso. A torcida não admite um jogo medroso desse. Também acho que o Tite vai ter muitos questionamentos pertinentes, porque, cara, com o elenco que ele tem, não dá para jogar assim. Não dá para jogar assim. Sofreu uma pressão inicial, é compreensível, faz parte do jogo, mas peraí. Em algum momento ali, mesmo no primeiro tempo, segura o jogo, retém a bola, sobe a marcação. Não subiu a marcação em nenhum momento. Incomoda o Palmeiras, vai lá para cima, atrapalha a saída de bola, sufoca, tenta mostrar coragem. Não, ficou ali acuado, com bolas cruzadas na área. O gol anulado do Palmeiras, que foi bem anulado pelo VAR, sempre lembrando, pelo que é o VAR hoje o futebol com o VAR, né? Vale para os dois gols, o que valeu e o que não valeu. Foi o 33º cruzamento do Palmeiras sobre a área do Flamengo. E assim, com 3 zagueiros ainda assim, o Flávio cabeceou sozinho. Um detalhezinho ali, ele estaria em posição legal, né? A Fernanda... 2 jogos, ida e volta. Maracanã, 2-0 Flamengo. Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. No placar geral, o Flamengo fez mais gols do que o Palmeiras e se classificou. Na soma de gols, o Flamengo fez mais do que o Palmeiras. Então, o Flamengo passa por esse mata-mata contra o seu maior rival nos últimos tempos no futebol da América do Sul e dentro da casa dele. O Flamengo elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Só que Abel e Tite foram protagonistas nesse confronto, muito mais do que qualquer jogador. No primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo 2-0, o Flamengo deu um banho de bola, amassou o Palmeiras, e o Abel colocou o time dele todo lá atrás e só com o Rony na frente e em nenhum momento resolveu atacar. Levou 2-0 e poderia ter levado mais. Flamengo foi melhor no primeiro jogo.
Segundo jogo, Allianz Parque, uma semana depois. Abel tinha um plano que quase funcionou, mas não deu certo por alguns motivos. Quando Mike e Felipe Anderson saem no primeiro tempo, esse plano do Abel, ele sofre um baque muito grande, até porque ele foi muito infeliz na colocação dos substitutos, Marcos Rocha e Gabriel Menino. Então, a partir dali, o plano dele perdeu força. E no segundo tempo, o Tite resolve colocar no intervalo o Davi Luiz e espelha o esquema do Abel. 3 zagueiros. E ele neutraliza as ações ofensivas do Abel. Mas por que eu acho que o Flamengo se classificou e mereceu a classificação? Porque o Flamengo jogou mais no Maracanã do que o Palmeiras jogou no Allianz Parque. E o Palmeiras foi pior no Maracanã do que o Flamengo foi no Allianz Parque. Quando eu digo para vocês aqui que o Tite é muito parecido com o Abel, está provado. O Tite imitou o Abel da semana passada. Ele jogou pelo resultado. Qual era a ideia do Abel semana passada no Maracanã? Pô, vou me fechar, vou segurar um empate, ou vou perder de 1-0, que lá em casa eu resolvo. O Tite hoje, sabendo que ele tinha uma boa vantagem de 2-0, que acabou levando para a classificação, imitou o Abel, falou, eu não vou atacar. Eu não vou e eu não quero atacar. Então o Tite abriu mão do ataque. O Flamengo foi inoperante no ataque. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou no lance do Gerson, que o Vitor Reis dividiu com ele, e que muitos reclamam dizendo que foi pênalti. E eu não me lembro mais de nenhuma chegada do Flamengo. O Palmeiras atacou, porque precisava. E o Abel usou a estratégia de usar a bola aérea, que é um ponto fraco do time do Tite. Leva muitos gols pelo alto. Tanto que levou outro no segundo tempo, mas que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então, o Tite veio para o Allianz Parque com o pensamento que o Abel foi para o Maracanã. Eles têm muitas semelhanças. Eu vou segurar, eu vou fechar a casinha, eu tenho 2-0, e abdicou de atacar. O Flamengo, em nenhum momento no jogo, ele usou o contra-ataque, que ele poderia ter usado. O Tite poderia ter colocado o Cebolinha um pouco mais cedo no jogo, poderia ter colocado o Bruno Henrique, jogadores que puxam o ataque. O Pedro realmente hoje não fez uma boa partida, mas ele é um cara de referência. Poderia ter tentado um outro atacante, no caso o Gabigol, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, que já jogou pelo Nova Iguaçu. Mas o que fica claro é o seguinte, o Tite, em nenhum momento, ele pensou em atacar. Ele pensou em se classificar. E isso no Flamengo é um atentado contra a honra. É um crime de Estado. O Flamengo tem na sua história e no seu DNA, mesmo quando tinha times ruins, atacar. E o Tite não fez isso. Então, no jogo daqueles que abdicaram de atacar, a estratégia do Tite acabou prevalecendo porque ele levou menos gols do que o Abel levou no Maracanã. No duelo tático no Maracanã, o Tite ganhou do Abel.
E no duelo tático do Allianz Parque, o Abel ganhou do Tite no primeiro tempo. Cadê o VAR, João Guilherme? Meteram a mão no Palmeiras. É tudo a favor do Flamengo. Você está falando em relação ao quê? Ao gol anulado do Flaco Lopes? É isso? Olha, a tecnologia aponta 1 milímetro à frente, é impedido. O Flaco Lopes estava impedido. Né? Antigamente, quando não existia o VAR, esse gol certamente passaria, né? Mas hoje em dia, e outros lances polêmicos também, né? Teve um lance do Vitor Reis no Gerson, na área, que quando o Gerson foi chutar, o Vitor Reis chegou, o Gerson caiu, muita gente reclama do pênalti. O lance do Murilo, que ele estava com o braço esticado, ou seja, sempre tem reclamação para tudo quanto é lado, né? A vaga foi conseguida. Esse era o objetivo maior, não resta dúvida. Mas eu pergunto, de coração, me respondam, algum rubro-negro está satisfeito? Algum rubro-negro está batendo no peito e dizendo: esse é o Flamengo, garantimos a vaga, era o que interessava? Pode ser que existam alguns torcedores do Flamengo assim. Tem muita gente que é resultadista, só interessa o resultado. Eu mesmo dou muito valor ao resultado. Eu não sou daqueles que dizem, não, o importante é jogar bonito. Não, não é isso. Agora, tem uma coisa que o Flamengo não é e nunca foi na sua história. E o Tite está conseguindo fazer com que seja. O Flamengo não é um time covarde. O Flamengo não pode ser um time covarde. O Flamengo não pode entrar num jogo escalado da maneira absurda que foi, com um inútil no meio-campo. Vou repetir, com um inútil no meio-campo e passar a jogar o tempo todo só se defendendo. Tirando um ou dois lances de talento individual dos jogadores, como aquela meio tabela de cabeça do Gerson e da Arrascaeta, que gerou um passe para trás e o Pulgar bateu para fora, mas puramente de talento individual. Zero de tática. Aliás, qual foi a tática do Flamengo hoje? Alguém é capaz de me dizer qual foi a tática do Flamengo hoje? Para mim, pareceu um time de bicão para frente. Bicão para frente, seja o que Deus quiser. A substituição do Tite no intervalo, tirando o Luiz Araújo e colocando o Davi Luiz, é uma das substituições mais covardes que eu já vi em toda a história do Flamengo. Faltava um tempo inteiro ainda, minha gente. Não é uma coisa tipo assim, não, olha, estamos sofrendo uma pressão, faltam 10 minutos, porra, não estamos conseguindo ir para o ataque, vou botar mais um zagueiro. Isso eu já vi fazer. Isso é até compreensível de se fazer em determinadas situações e principalmente em determinados momentos do jogo. Mas depois de um péssimo primeiro tempo, e que não levou 2 ou 3 gols logo no início, por sorte, e até por uma grande defesa do Matheus Cunha, mas foi pressionado, ele volta para o segundo tempo, em vez de tentar armar melhor o Flamengo, para que o Flamengo pudesse ele também atacar, ele oferecer perigo ao time do Palmeiras, não. Ele entrega de bandeja o jogo para o Palmeiras. Saiu o Luiz Araújo, que não estava jogando bem. Aliás, eu canso de dizer isso aqui. E aí, cada vez que o Luiz Araújo entra e joga bem, porque normalmente ele só joga bem quando ele entra no jogo, aí todo mundo, olha, você fala do Luiz Araújo. Luiz Araújo me parece um Iranildo dos tempos modernos. Os que não são tão jovens vão se lembrar do Iranildo. Um meio-campo habilidoso, chuchu, que quando veio do Botafogo para o Flamengo, causou até uma celeuma entre Botafogo e Flamengo, porque o Flamengo tirou do Botafogo, contratou do Botafogo, ele sempre entrava e fazia diabruras. Aí no jogo seguinte o técnico botava ele de titular. Ele não jogava nada. Há vários casos como esse na história. Jogadores que conseguem produzir quando vêm do banco de reservas,
já com uma certa vantagem física sobre os que ainda estão em campo, e sem o peso de começar como titular. Isso tem um lado físico e tem um lado psicológico. O Luiz Araújo me parece um exemplo desse muito claro. Mas, de qualquer maneira, ele era um atacante. E aí ele tira o Luiz Araújo e bota o Davi Luiz. Para quê? Para garantir o 1-0. Garantiu o 1-0? Vocês acham mesmo que garantiu? Ele tomou o segundo gol, cara. Foi anulado por um impedimento milimétrico. Claro, muita gente vai falar, e eu até acho que pelo menos um dos dois poderia ter sido marcado, sobre os pênaltis que o VAR nem chamou. Para mim, um pênalti indiscutível do Vitor Reis sobre o Gerson, numa das poucas jogadas que o Flamengo tramou por talento individual. E depois, no segundo tempo, aquela bola que bate na mão. Não me lembro de quem era o zagueiro do Palmeiras, mas o cara estava com a mão para frente, assim, ó, longe do corpo, e a bola bateu na mão dele. O que eu acho engraçado é o VAR não ter nem chamado. O Daronco poderia até ir ao monitor, olhar bem e dizer, não, mas eu acho que isso aí foi meramente acidental. Mas tinha que olhar com calma. Porque no campo ele não viu a bola bater no braço do jogador do Palmeiras. Assim como ele achou, tal qual o Salvo Espínola, na transmissão do Amazon, que disse que no lance do Gerson, o Vitor Reis tinha tocado na bola. E aí você vê depois, no intervalo, os replays com vários ângulos, e você vê que o Vitor Reis não tocou na bola. Ele botou o pé em frente do pé do Gerson, e o Gerson caiu. E aí o Salvo teve que fazer uma rebolada monstruosa para tentar continuar defendendo a tese dele de que não foi pênalti. Mas não falou que tinha dito no intervalo, durante o jogo, perdão, que o Vitor Reis tinha tocado na bola. Mas, enfim, nem esses lances, para mim, nem esses lances, que poderiam ter transformado a partida numa coisa completamente diferente. Claro, o Palmeiras fez 1-0 com menos de 10 minutos. Se o Flamengo chega ao empate, é um balde de água fria na cabeça dos jogadores do Palmeiras. Os caras entraram precisando fazer pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis. Fazem um gol logo de cara. É aquela situação que parece, porra, só vamos nós agora. Mas não. Sofrem um gol de empate, era outro jogo. Mas eu pergunto, não foram marcados. E isso justifica alguém gostar da atuação do Flamengo hoje? Eu não consigo entender. Repito, o Flamengo não é, nunca foi e nunca deverá ser um time covarde. Ele hoje foi um time covarde. Covarde, não há outra palavra para definir a tática do Tite hoje de se classificar. Como acabou se classificando, é verdade, mas na base de uma sofrência monstruosa, de uma atuação horrorosa. Horrorosa. O Flamengo foi péssimo hoje. Foi péssimo. Classificou. Legal? Não, não está legal. Porque se continuar a jogar esse futebolzinho mequetrefe e principalmente covarde para defender resultado, não vai ganhar nada, cara. Não vai ganhar nada. Hoje nós estivemos muito perto de um novo desastre, como o que aconteceu com o Vitor Pereira, lá naquele campeonato carioca do ano passado. Vocês se lembram? O Flamengo abriu 2-0 no Fluminense também. Começou o jogo todo lá atrás, o Fluminense partiu para cima em 15 ou 20 minutos, estava 3-0 já. Hoje poderia ter acontecido isso. O Palmeiras criou para isso. O Palmeiras não foi tão feliz nas conclusões. O Matheus Cunha fez uma linda defesa de ponta de dedo, uma bola junto ao travessão. Mas o Palmeiras criou para isso. O Flamengo não criou nada. Gente, não é possível você ir jogar no Allianz, que é um tapete. O gramado sintético do Allianz é um tapete que favorece o toque de bola do Flamengo, e passar os 90 minutos dando chutão para frente, para o pobre do Pedro ficar lá de boneco de posto, tentando matar uma bola no queixo, uma bola no peito, para criar um contra-ataque. E criar um contra-ataque para quem? Porque no primeiro tempo, além dele, só tinha o Luiz Araújo de atacante e o Arrascaeta chegando por trás. Com essa característica, o Bruno estava também, né, no banco. Eu acho que o jogador com essa característica, ele talvez fosse útil para o Flamengo levar mais perigo e, de repente, eu acho que para o Tite ter começado
com o Luiz pela esquerda é que não dava pro Cebolinha. Pro Cebolinha. Não, que não dava os 90 minutos, onde é certo. o Luiz Araújo foi bem. Ele vai bem no segundo tempo com o campo, no Maracanã. Eu acho que é a diferença também. O Flamengo, ele vai bem tendo que atacar uma defesa do Palmeiras postada e ele vai bem tendo que sair em velocidade. O Palmeiras, ele praticamente não entra em campo no Maracanã. O Flamengo, em algum momento no segundo tempo hoje, o Palmeiras escapou de viajar de volta para São Paulo com a coisa resolvida. Então, a superioridade lá, porque fica muito fresco o jogo de hoje. Mas a superioridade da semana passada era algo muito maior jogou do que exatamente pelos hoje. 2 jogos, né? E se classificou por isso. Né? Ainda que o placar não tenha, do primeiro não tenha refletido isso. Ele jogou lá. Assim, eu acho que o Palmeiras não foi suficiente, mas ele deu uma resposta ao Flamengo. É temporada, eu acho. Acho que responde até o torcedor. É bom lembrar que a maneira como acaba. Isso pode ser uma semifinal de Libertadores. Verdade. Sim. E outro ponto, assim, o aplauso do torcedor do Palmeiras no final, reconhecendo que hoje o time fez o jogo que tinha que fazer. Claro. Né? Ele também é um recado que, assim, temos um Botafogo aí chegando. E é esse o Palmeiras que a gente quer ver. Sejam esse Palmeiras e a gente tá aqui. Formas e formas, né? Você cair. Aliás, é bom dizer, né, Léo? Acho que tem uma coisa interessante nesse fato. O Palmeiras eliminado, o Botafogo eliminado, ambos da Copa do Brasil. Um dos dois vai cair na Libertadores. Vai ficar só no Brasileiro. E aí você vai ter um deles seguindo na Libertadores e o Flamengo possivelmente seguindo na Libertadores e na Copa do Brasil. E era o mês de agosto redefinindo a disputa do Campeonato Brasileiro. Quem ficar só com o brasileiro, só. quem ficar só com o brasileiro, acho que vai ter uma força muito grande na competição nacional. Mas eu acho que também, a gente precisa entender muito o contexto. O Botafogo ele é eliminado hoje pelo Bahia com uma redução de danos, porque muito vai se falar da questão da expulsão do Gregório. O Palmeiras é eliminado hoje e ele consegue sair falando muito do que ele jogou. Então acho que é importante também como é que vão sair, porque alguém vai sair e vai estar só no Brasileiro com... E não 15, em crise, né? 15 ou 16, sem ser aquela coisa de, nossa, 2 eliminações em 15 dias, esse time não serve para nada. Eu acho que vai ter sensação de não crise que o Jean fala, que é interessante. Agora, você estava falando das substituições do Tite, né, do segundo tempo, né, Jean? Não te parece que, de certa forma, no primeiro momento eu também estranhei, estava até conversando na redação, mas ele tirou o Luiz Araújo, colocou o Davi Luiz, cara, mas de certa forma, ele traz uma segurança ali com os 3 ali atrás, e quando ele tira o Alan, quando ele coloca o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz é zagueiro, mas tem sido usado muito como volante, e o Léo Ortiz tem dado muito conta da posição. Mas eu acho que são duas... Aí o Palmeiras foi muito na bola aérea. E onde saiu o gol impedido, inclusive. Então, mas assim, você estava com 3 zagueiros, é isso que eu acho que assim, aí é o tipo que assim, uma análise que talvez esteja sendo muito feita, mas ela é feita muito em torno do resultado. Do que deu certo. Porque você estava com 3 zagueiros, você nas bolas por cima, nas bolas cruzadas, justamente onde você deveria sofrer menos, que é na bola parada, tendo 3 zagueiros dentro da área, o Flamengo toma uma bola na trave, o Flamengo toma um gol anulado por milímetros. Então, fora os sustos. Então eu não sei se essa avaliação enfim, do sucesso da substituição e da entrada de um outro zagueiro não é mais baseada no resultado final. É uma análise baseada em milímetros, porque é um Flamengo que depois de tomar um gol do Caleri no final de semana, que tinha 8 jogadores dentro da área, ia tomando um do Palmeiras hoje por milímetro, tinha 9. Então assim, vai se fazer uma análise, o Flamengo termina o jogo com 4 zagueiros. Independentemente da função que eles ocupavam, você tinha o Ortiz, o Davi Luiz e os dois começaram. Decisão. E como você termina o jogo. Não necessariamente para mim é uma substituição que faz o Flamengo sofrer menos, bloquear mais a área. Então, eu também acho que em questão de milímetro ali acaba mudando um pouco essa percepção. O Tite foi ainda com a vantagem, ele tinha uma vantagem ainda. A vantagem ainda era dele quando ele volta para o segundo tempo com o Davi Luiz. Ele instala um terceiro zagueiro, faz uma linha de 3, porque ele está vendo o jogo, está vendo o seguinte: o Palmeiras vem com 3 zagueiros, 4 jogadores no meio de campo, tem os laterais passando por ali, mais o Aníbal Moreno, aí ele tem na frente Flaco Lopes, Rony, Felipe Anderson e o Veiga. Anderson e Veiga. O Palmeiras cruzou 49 bolas durante o jogo, foram 49 bolas. Então, assim, a ideia do Palmeiras por dentro não vai ser fácil. Pode se entrar por dentro? Pode, mas e se tiver difícil tem que ter o lado também. No lado vai fazer o quê? Pode tabelar, chegar à linha de fundo, mas ele chegava no bico da grande área e colocava a bola no lado oposto. E isso deu certo. Isso realmente é uma estratégia
que buscou uma deficiência que ele enxergou no adversário, e o Tite faz o quê? Peraí, terceiro, 3, fortalece, deixa os laterais para bater com laterais do Palmeiras e tentar diminuir um pouco esse festival de cruzamentos. Sim. Agora, é mais difícil. Quando você pega o Palmeiras, naturalmente, embora no Maracanã não tenha acontecido isso, né? Você veja que você às vezes quer defender uma tese e o jogo te arrebenta. O Palmeiras, naturalmente, com seus titulares, se defende melhor do que o Flamengo. Embora no Maracanã não tenha acontecido isso, né? Você veja que você às vezes quer defender uma tese e o jogo te arrebenta. O Palmeiras, naturalmente, com seus titulares, se defende melhor do que o Flamengo. Pedro, Arrascaeta e Gerson já tem mais dificuldade. Gente, e o Luiz Araújo também. Mas então, é ônus e bônus dos jogadores exatamente. que você tem. Porque... Mas a situação do Palmeiras, quando empurra, aí é o lance assim, o Palmeiras levou o Flamengo lá para trás. E o Flamengo, com os jogadores que tem, quer sair para jogar. O Flamengo não vai... essa característica não é para o Flamengo... Tite chegou e falou, ó, todo mundo, Luiz Araújo aqui atrás, todo mundo aqui atrás. O Flamengo veio até para ter um jogo mais confortável. Não conseguiu ter. Então, quando você exige que jogadores que normalmente têm dificuldade de marcação tenham que trabalhar muito, ele pode sofrer mais. Então, daí eu vejo a alteração no segundo tempo de tentar dar uma encaixadinha para impedir aquele festival de bolas que o Palmeiras colocava na área do Flamengo. Como não podia ser diferente, né? Tivemos as famosas tretas. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Mengão classificado aí, né? Mengão prejudicado, sim. O Flamengo foi prejudicado nesse jogo aí, né? Novamente, teve 2 lances polêmicos aí nessa partida. 3, né? Podemos citar o impedimento do gol do Palmeiras, que muitas pessoas vão questionar. Para mim, obviamente, foi impedido. O gol do Flaco Lopes. Teve também o pênalti em cima no lance do Pedro, né? Que bateu na mão do Murilo ou do Vitor Reis, se não me engano. Foi do Murilo, se não me engano, né? Que o Pedro tava na disputa. Braço totalmente esticado. Se o braço não tivesse ali, o Pedro teria dominado a bola ou teria chutado de primeira. E também teve o lance do Gerson ali, né? Que, querendo ou não, ainda fica muita dúvida. Ainda fica muita dúvida se o Vitor Reis, acho que o Vitor Reis, se não me engano, né? Tocou no pé do Gerson ou não, né? Então, eu, sinceramente, já olhei o lance várias vezes e até agora estou em dúvida se ele tocou ou não, né? A imagem, para mim, não é muito conclusiva de poder confirmar ali, né? Da tua opinião que pegou e o Gerson caiu, né? É complicado. E o lance do Pedro aí, a bola batendo na mão, ali é pênalti, claro, o juiz era para ter chamado e acabou não chamando, né? E o Veiga no jogo passado era pra ter sido o lance do Pulgar e não foi, né? Então o Flamengo prejudicado, o Flamengo também não vamos passar a mão na cabeça do Flamengo. O Flamengo fez uma péssima atuação, horrorosa atuação. O único lance de perigo do Flamengo foi no lance do Pulgar, ali no início do segundo tempo ali, mais ou menos, com a trama Gerson, Arrascaeta, Gerson toca pro Arrascaeta, o Arrascaeta deixa a bola passar, o Pulgar domina, finaliza e a bola passa rente à trave, né? Tirando isso, o Flamengo não criou mais nada, né? Então, o Matheus Cunha fez algumas defesas, teve bola na trave, foi impedido do Palmeiras, mas em relação a tudo isso, o Mengão classificado, se a gente for fazer um comparativo aqui, quem foi mais dominante nos 2 jogos, né? O Flamengo no Rio ou o Palmeiras em São Paulo? Eu ainda continuo achando que o Flamengo no Rio foi mais dominante que o Palmeiras no Rio de Janeiro, né? Ou quem jogou pior, né? Quem jogou pior, Palmeiras no Rio de Janeiro ou Flamengo em São Paulo, né? Quem jogou pior? Podemos olhar desse lado também, né? Então, é isso aí. Esse like, Mengão classificado, pô.